Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de TypeScript. Nesta aula vamos falar de cheque de propriedades em excesso. Vamos partir do exemplo que nós fizemos anteriormente da interface do indivíduo. Essa interface indivíduo tem várias propriedades e nós definimos um objeto literal aqui embaixo e armazenamos na variável alguém, passamos o alguém para a chamada da função imprimir nome. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar parte desse exemplo, com algumas certas seções retiradas, e vou colar lá naquele playground do TypeScript no navegador. Então eu vou aqui no navegador, eu já colei aqui. Se você quiser saber onde é que está o playground, é no www.typescriptlang.org/play. Então temos aqui a interface indivíduo. Nesse caso só tem uma propriedade, bem simples. Interface do nome indivíduo, cuja propriedade é prenome do tipo string. Definimos aqui embaixo um objeto literal que tem duas propriedades, o prenome e o sobrenome, com valores Ana e Silva respectivamente. Note que o sobrenome aqui é uma propriedade que não existe na interface indivíduo que definimos acima. Chamamos a função imprimir prenome e passamos a variável alguém como argumento. Na definição de prenome, levamos o indivíduo, que é do tipo interface indivíduo, e a função apenas retorna o prenome do indivíduo. Nesse caso, note que essa função não utiliza o sobrenome, apenas utiliza uma propriedade única, prenome, que já está definido na interface do indivíduo. Então, tem uma propriedade a mais nesse objeto aqui literal, que é armazenado na variável alguém, que é passada como argumento para imprimir prenome. Então, não há nenhum erro, né? Agora, mas note o que acontece se eu pegar esse objeto aqui, literal, recortar, eu vou comentar essa linha, e vou colar aqui no lugar da variável alguém. Note que agora o que acontece é que tem um erro na linha 13. Vamos ler esse erro. Está dizendo que o argumento do tipo prenome com propriedades prenome e sobrenome não pode ser atribuído ao parâmetro do tipo indivíduo, porque o objeto literal, note, objeto literal, só pode especificar propriedades que são já conhecidas. E o sobrenome não existe no tipo indivíduo. Então, o detalhe é o seguinte: se você utilizar o objeto literal e tiver uma propriedade a mais, isto é, em excesso, que não está presente naquela interface aqui, indivíduo, ele vai reclamar, tá? Esse é um tratamento especial de objetos literais, né? O cheque de propriedade em excesso. Agora, como consertar isso? Bem, a gente já tinha feito, né? Em vez de passar o objeto literal diretamente aqui na chamada da função, você pode armazenar primeiro numa variável, nesse caso chamada alguém. Nesse caso ele não vai reclamar, tá? Mas se você quiser realmente fazer isso e passar o objeto literal já na chamada, há uma maneira de fazer isso funcionar. Você pode usar a afirmação de tipo. É só dizer o seguinte, vai aqui logo após o objeto literal, você fala as indivíduo. Então você diz para o compilador do TypeScript, opa, eu sei o que é que estou fazendo, você pode interpretar esse objeto literal como se fosse realmente um indivíduo. Então o compilador não vai reclamar. Tá? Tá bom? Tem também ainda outra maneira de você fazer isso,
Eu vou só demonstrar, mas normalmente tome cuidado quando você fizer essas coisas. Outra maneira é você adicionar aqui na interface indivíduo. Você pode dizer assim, você pode permitir qualquer outra propriedade que seja adicionada. Eu vou dizer dessa maneira, nome da propriedade, ou normalmente no inglês você pode dizer prop name. Do tipo string você pode ser any. Tá? Com isso ele vai remover o erro. O que é isso aqui? Está dizendo que pode ter qualquer outra propriedade do tipo string, porque nós indexamos com propriedades de string. E o valor, nesse caso pode ser qualquer valor. Agora tome cuidado com isso, não recomendo fazer normalmente, porque ele está usando N. Normalmente a gente quer evitar usar N a qualquer custo. Só no caso final que a gente usa o N. Tá? Então, essa é outra maneira, mas tome cuidado ao fazer isso. Tá? Vou recortar, vou botar esse indivíduo aqui. Pode até voltar para armazenar na variável para não ter mais problema. Tá bom? Então, nesta aula aprendemos sobre o cheque de propriedades em excesso, o caso do objeto literal. Se o objeto literal for passado diretamente a uma função e essa função tem como parâmetro uma interface, e o objeto literal que for passado à interface tem mais propriedades em excesso, isto é, propriedades em excesso que não aparecem na definição da interface, o TypeScript vai reclamar. Uma maneira de consertar, tem três maneiras que eu demonstrei. A primeira é só pegar, extrair o objeto literal e armazenar primeiro numa variável. Aí você pega o nome da variável e passa como argumento e não vai ter reclamação do compilador. Outra maneira é, se você realmente quiser deixar o objeto literal como argumento direto na chamada da função, logo após o objeto literal, você descreve as espaço nome, nesse caso da interface. Objeto literal as indivíduo. E o compilador não vai reclamar. Ainda outra maneira seria você permitir que a interface, nesse caso o indivíduo, aceite qualquer outras propriedades extras. Mas tome muito cuidado a fazer isso devido ao N. Então por essa aula é só e até a próxima.